pessoal, tô aqui para gravar mais um videozinho, meu diário universitário. Hoje eu terminei uma cadeira de verão que se chama Psicologia em Situação de Crise. É uma cadeira voltada só para situações de emergência, de crise. Nem aconteceu as enchentes aqui no Rio Grande do Sul ano passado. Ensina o papel do psicólogo em situações assim, o quanto ele pode ajudar as pessoas, o quanto ele pode ajudar nessas situações, né? Inclusive ajudar os próprios profissionais responsáveis por tudo que está acontecendo ali, além de acolher os afetados, né? Eu acho que é uma cadeira muito importante. Eu acho que é um tipo de assunto que deveria ser visto desde o primeiro grau, né? No ensino, não é mais primeiro grau agora, eu tô velha, né, gente? Desde o ensino fundamental, né? Ensino médio, isso era para ser obrigatório, né? Do jeito que o nosso planeta tá, cada vez com mais problemas, né? Deveria ser obrigatório para todo mundo ter um pouco de conhecimento em relação a emergências, né? E o que fazer, com quem falar, né? Saber o passo a passo de como lidar com essas situações. Eu estou gravando dentro do carro, antes de chegar em casa. Estou com o carro ligado por causa do ar-condicionado, né? Tá muito calor aqui. E eu tô gravando esse vídeo para dizer que eu terminei essa cadeira intensiva de verão, né? Agora pro mês de março começa realmente o semestre. E tem mais 5 cadeirinhas aí para esse semestre, além dessa. E aí hoje, como era a última aula, ontem a gente teve uma simulação de um desastre, né? Foi, mesmo sabendo que era uma simulação, foi muito difícil mesmo lidar, porque foi uma primeira vez que eu tive num ambiente, por mais que seja de simulação, um ambiente assim tão estressante e grave, né, de pessoas ali machucadas, né, queimadas, gente desorientada, os próprios profissionais responsáveis ali pelo atendimento, todo mundo alterado, né? É uma situação que a gente não espera, a não ser vivendo mesmo. E isso foi muito chocante para mim. Quando eu desci, eram várias equipes, né? E aí quando eu desci com a minha equipe pelo elevador, que a gente já tinha participado, a gente se reuniu assim, começamos a conversar, e aí a gente percebeu que, poxa, alguns falaram, né? Foi o mesmo sentimento que eu tive. Pô, bem que a gente podia repetir, né? Porque ficou uma sensação assim, tipo, a gente entrou correndo e saiu correndo sem entender muito, mas mesmo assim ainda consegui fazer o meu papel, sabe? Mas ainda ficou parecendo que poderia ter feito mais, né? E aí no elevador eu disse para os meus colegas, isso não é para mim. Essa questão de desastres e emergências, né? Eu pensei, isso não é para mim. Aí umas 2 colegas também disseram, não, nem pra mim. Aí sentamos ali fora e começamos a conversar. Daqui a pouco veio uma professora e disse, nós precisamos de 10 voluntários lá. Eu levantei na hora e fui, porque seria como se fosse a minha segunda participação, minha segunda chance, né? E aí nessa segunda participação eu não fui como psicólogo, eu fui como paciente, familiar, enfim, estava participando lá como se estivesse tendo que ser acolhido, né? E aí eu dei uma de sobrevivente muito chato, né? Aí eu meio que desestabilizei os meus colegas, assim, com umas perguntas nada a ver, porque é o que tu vai encontrar numa situação assim, né? As pessoas muito desorientadas e tal. E eu consegui perceber o quanto tem pessoas, né, preparadas, assim, centradas para fazer isso, os próprios colegas, né? E o quanto eu aprendi com
esses meus colegas. Eu aprendi tanto que não tem que fazer, quanto o que tem que fazer. Eu fiquei impressionado com uma colega minha que, né, pegou um papelzinho, uma caneta e começou a fazer perguntas para mim, eu respondi. E aí daqui a pouco eu pensei, será que ela não tá vendo que essa é uma simulação? Ela parece tão séria, parece uma psicóloga mesmo. É tipo, só na seriedade dela, na expressão dela, de compreensão, tentando me compreender. Eu pensei, nossa, que legal. Eu me acalmei. E aí, tipo, eu não tava nervoso, mas ela me passou tanta confiança que aquela coisa de eu querer falar ou fazer algo pra, né, enfim, imitando a situação como se eu estivesse realmente precisando, eu percebi o que eu tenho que fazer, qual é a minha postura, como eu devo me portar. Então, se tu souber entender a situação, tu consegue aprender tanto quanto paciente, né, quanto como um psicólogo agindo realmente. Então eu tive essa oportunidade, para mim foi o que me salvou. Tipo, na minha primeira oportunidade eu desci pensando, isso não é pra mim, né? Vou trabalhar com qualquer outra coisa, mas com isso não. E aí, na minha segunda oportunidade, já não como psicólogo, mas como paciente, eu percebi, nossa, eu consigo. Porque aí eu tive uma ideia de como eu tenho que ser, né? No caso, eu sabia, né? Mas quando eu vi um colega fazendo bem feito e pondo em prática, isso me deixou estimulado, assim, sabe? Eu pensei, pô, eu consigo fazer isso aí também. Tanto que eu fiz, né? Só que eu não me senti tão confiante que nem ela me passou essa confiança. Então, eu entendi que realmente passar uma confiança numa situação de calamidade, né? Eu acho que é mais de 50%. E aí hoje foi uma situação meio ruim, porque foi tipo uma despedida e tal. A gente foi uma última aula para dar um feedback e tal, né, pra gente conversar. E aí não foram todos, né? Era uma turma de 90 alunos, hoje devia ter uns 70 mais ou menos, um auditório e tal. E aí o pessoal começou a conversar e falar com o professor, e o professor falando também, e aí virou uma baguncinha, mas uma baguncinha organizada, sabe? Porque o professor tava ali, tava tudo dominado. Só que na minha cabeça, muito barulho, né? Acaba que fica tudo bagunçado. E aí eu fiquei ali tentando falar, tentando achar o meu tempo de falar, né? Como um bom autista, não sabe falar e não sabe o momento de falar, né? E aí sozinho, no meio de 70 pessoas, tentando achar o meu momento de falar. E aí não acontecia, os colegas falando, tudo que eles falavam era interessante, até a bobagem era interessante, sabe? Mas, tipo, eu me sinto naquela situação de o que eu tenho para falar é realmente importante, eu queria falar para poder entender melhor, e para o professor também entender melhor o meu ponto de vista, né? E eu não consegui, fiquei meio chateado. E aí começaram a comer, né, lanchar e tal. E aí eu tava numa almofadona lá, fui pro sofazinho, sentei, peguei um refri ali, uns salgadinhos e todo mundo conversando entre si, uma galera fazendo um barulhão. E aí eu pensei, né, puxa vida, eu no meio de 70 pessoas, eu tô sozinho. Que merda, né? Desculpa a palavra. Mas me senti sozinho no meio de tanta gente ali pra estudar, aprender e trabalhar, né? E me senti sozinho no meio, assim, de pessoas que estão estudando para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Eu me senti não me senti bem. Aí que resolvi vir embora. Como já tinha encerrado mesmo, resolvi ir embora e fiquei me questionando, perguntando, né, para mim mesmo, como é difícil, né, a gente não saber o momento de falar, não saber às vezes o momento de parar de falar, ou o momento de não ser sincero demais, ou o momento de, né, de esperar a tua vez, de responder no momento correto. Toda essa questão é muito difícil para mim, né, como é muito difícil para todo autista. E
isso é triste de uma certa forma. Mas a gente tá aí, né? Estamos na luta, o objetivo principal é aprender o máximo possível, da melhor maneira possível, para ajudar o máximo de pessoas possível, principalmente os nossos, né, da nossa comunidade aí, que a gente sabe que está totalmente desamparado. Principalmente se as crianças já estão desamparadas, né, vocês imaginam o adolescente e o adulto. Basicamente, tem que se virar sozinho, né? E eu estou estudando para que isso não aconteça, pelo menos não quem está perto de mim. Eu quero mudar essa situação. Então tá, galera, é isso. Semana que vem começo o semestre inteiro, digamos, com as 5 cadeiras, né? E aí no próximo vídeo eu quero ver se digo para vocês como é que foi o meu processo de entrar na universidade, qual foi o caminho, como que eu estudei. E aí daqui a pouco a gente se fala. Um abraço.